Agora vou mostrar para vocês a polarização com ímãs e as pesquisas do Manaka. Achei a condução da pesquisa espetacular. Um bom exemplo para fazer muitos trabalhos científicos de forma simples, rápida e eficiente. E mais do que tudo isso, econômico. No caso dos ímãs, o norte deve ser proximal e o sul distal. Lembra-se que o norte e o sul, de acordo com a Convenção Internacional, que você vai encontrar no wikipedia.org ou nos livros de física aqui do Brasil. Não é a Convenção Norte-Americana. Manaka provou que você colocando um polo norte numa posição proximal e o polo sul numa posição distal, você ativa o fluxo dos meridianos. Ambos os ímãs podem estar antes da região dolorosa, depois da região dolorosa, ou até um antes e o sul depois. E veja bem, Manaka provou que não precisam estar no mesmo meridiano. Podem estar em meridianos diferentes, desde que sigam esta ordem: norte proximal e o sul distal. Mas depois das pesquisas, Manaka descobriu mais um detalhe, que eu vou contar agora no fim da explanação. Manaka localizou num paciente um ponto estômago 27 dolorido, que para ele corresponde a intestino grosso. Então o paciente está com algum problema, alguma estagnação no meridiano do intestino grosso. Aí ele colocou o polo norte e o ímã num ponto proximal do IG, do mesmo lado, e o sul num ponto distal. E ocorreu melhor dos sintomas. Tá? Se ele inverter na hora, sul antes e norte depois, a dor deste ponto de alarme imediatamente retorna, provando que o sentido certo é norte para o sul. Uma das dúvidas que surge é qual a distância que esses dois ímãs devem manter entre si. Apenas um ponto de distância, IG2, IG3, ou pode ser bem longe, ou pode ser até em outros meridianos. Aí Manaka continuou essas pesquisas nesse mesmo paciente. É claro, depois ele repetiu isso aqui em vários pacientes ou em várias pessoas ou voluntários normais. Então é o seguinte: se manter um polo norte num ponto, fixando, vamos supor que seja IG2, por exemplo. Então manter o norte no IG2 e o sul vamos avançar em cima do meridiano do IG. Ele coloca no IG4, depois o sul avança para IG5, IG11, IG18, IG20, e a dor deste ponto de alarme continua bem aliviada. Vou explicar novamente em cima do desenho. Vou fixar o norte aqui no G2,
e vou avançando o polo sul, colocando no IG3, IG4, IG11, IG14, IG18, IG20, e a dor do ponto estômago 27 continua aliviada, provando que a distância entre os dois ímãs pode ser de um ponto ou até de muitos pontos. Então não há necessidade de estarem próximos um do outro. Agora estou com o polo sul aqui no IG20. Acabou o meridiano. E se a gente avançar um pouco mais, vamos cair no próximo meridiano, no sentido do fluxo, que é estômago. Então vamos fazer o seguinte: manter o norte aqui e o sul vamos colocar no estômago 2. Vai lá palpar o ponto E27, continua sem dor. Que legal, né? Vamos pular, vamos descer agora. Estômago 2, estômago 4, estômago 9, palpa de novo, está sem dor. Continua funcionando. Se eu inverter as posições, põe o norte aqui e o sul ali, a dor volta imediatamente. Então vou manter o norte aqui e o sul vou descendo. Vou descer agora, estômago 9, vou descer para, será estômago 18, 25, 26, continua funcionando. Isto é, o ponto de alarme, que é 27, continua sem dor. Eu vou descer mais, para estômago 30, continuo. Vou colocar sul no E32, E36, estômago 40, 41, aí cheguei até o E45. E agora? Bom, vamos continuar a pesquisa. Será que o ímã sul no próximo meridiano vai funcionar? Então vamos para o seguinte: colocar no baço pâncreas 1, depois pular para 3, para 6, para 9 e vão subindo. Vou colocar agora no baço pâncreas 15, depois baço pâncreas 17 e finalmente no baço pâncreas 21. E a dor do ponto de alarme estômago 27 continua aliviada. Se eu for fazer a contraprova, inverter os ímãs, colocando o norte aqui e o sul lá no IG2, a dor retorna imediatamente. Então isso prova que a distância entre os dois ímãs pode ser de muitos pontos. Entretanto, o Manaka, ao colocar o polo sul no coração 1, mantendo o norte no IG2, a dor imediatamente voltou. Isso é muito curioso. Ele passou de baço pâncreas para coração. A dor retornou. Depois ele continuou um pouquinho mais ao longo do meridiano coração e realmente o ponto estômago 27 continua dolorido. Isto é, com o polo norte no IG e o sul no coração, essa técnica de polarização não funciona. Por que a técnica deixou de funcionar? Ao passar o ímã distal de baço para coração. Depois de realizar esta experiência em diversas pessoas,
e viu que os resultados são consistentes, a explicação que Manaka deu foi a seguinte, que IG, estômago e baço pâncreas, junto com o pulmão, formam o bloco Tai-Yin com Yang-Ming. Então são dois grandes meridianos, tá? Yin e Yang. Então, os dois ímãs só funcionam, isto é, tal polarização com ímãs ou com metais só funcionam estando os pontos dentro do mesmo bloco, no caso Tai-Yin com Yang-Ming. Mantendo o polo norte no IG e o sul no coração, você está com o ímã no norte no bloco Yang-Ming e o sul no bloco seguinte, que é Shaoyin com Tai-Yang, que é o bloco do coração, ID, bexiga e rim. Como é um outro bloco, eu imagino o seguinte, que deve haver uma porta, um posto, tá? Onde a necessidade de passaporte e de visto. Vocês viram que Manaka conseguiu mostrar esse fenômeno de forma simples, rápida, de forma eficiente, científica e com custo praticamente zero. Esse tipo de experimentos vocês podem fazer nos pacientes, nas pessoas, repetir em diversas pesquisas. É o modelo mais adequado para pesquisas científicas na área de terapias alternativas.